Meu nome é Juliana e sou enfermeira em um dos maiores hospitais de Salvador, Bahia. Aqui, a rotina é um turbilhão constante de emergências, diagnósticos e a incessante luta contra o tempo. Lidei com todo tipo de paciente, os agradecidos, os impacientes, os que se apegam a cada palavra e os que parecem já ter desistido. Mas nenhum deles me marcou tanto quanto o Sr. Almeida, um idoso de cerca de 70 anos, internado com um caso severo de pneumonia. Ele chegou em uma noite chuvosa, trazido pela ambulância, com a respiração ofegante e um semblante cansado. À primeira vista, parecia apenas mais um caso grave, comum em um hospital de grande porte. No entanto, desde o momento em que seus olhos encontraram os meus, senti algo diferente. Não era um olhar de dor ou de medo, mas de uma estranha lucidez, quase como se ele enxergasse através de mim, para algo muito além do que eu podia ver. Seus olhos eram de um azul pálido, mas incrivelmente penetrantes, e pareciam carregar o peso de muitas histórias. Nos primeiros dias, o Sr. Almeida era um paciente modelo. Obedecia às medicações, não reclamava das injeções e tentava ser o menos incômodo possível. Sua condição melhorava lentamente, mas aqueles olhos, continuavam a me inquietar. Ele passava horas observando o movimento do quarto, os outros pacientes, as enfermeiras que entravam e saíam. E às vezes ele me chamava, não para pedir algo, mas para fazer perguntas estranhas. A enfermeira do quarto 305, a que tem o cabelo ruivo, ela está preocupada com o filho, não está? Ele me perguntou uma tarde. Eu gelei. A enfermeira em questão era a Patrícia. E sim, seu filho estava com problemas na escola, algo que ela havia desabafado comigo em particular, mas que o Sr. Almeida não teria como saber. Como o senhor sabe disso? Perguntei, tentando disfarçar minha surpresa. Ele apenas sorriu, um sorriso fraco, mas que não alcançava seus olhos. A gente vê as coisas, minha filha. A gente sente. Ele não deu mais explicações, e eu, atônita, me afastei, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Talvez ele tivesse ouvido algo, talvez Patrícia tivesse comentado com alguém, mas a forma como ele disse, com tanta certeza, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Os incidentes se tornaram mais frequentes. Ele me contava detalhes sobre a vida de outros pacientes, coisas que eu sabia que eram verdadeiras, mas que não estavam nos prontuários. O senhor do 210, o que está com o braço quebrado, ele está com medo de perder o emprego por causa do acidente. Ele disse uma manhã. Eu sabia que era verdade. O paciente do 210 havia me confidenciado isso no dia anterior. E a moça do 201, a que está com febre, ela sonhou com a avó que já se foi. Ele comentou em outra ocasião. Eu me lembrava da moça do 201 ter chorado ao acordar, dizendo que havia sonhado com a avó. Era impossível que ele soubesse de tudo aquilo. Comecei a sentir um arrepio cada vez que ele abria a boca. O Sr. Almeida não era apenas um paciente, ele era um observador, um confidente de segredos que ninguém mais deveria conhecer. E o seu olhar, antes apenas inquietante, agora me parecia profundamente misterioso, como se ele fosse um portal para um mundo de informações que eu não conseguia acessar, mas que ele, de alguma forma, dominava. Eu tentava racionalizar. Talvez ele tivesse um ouvido muito apurado e captasse conversas que passavam despercebidas por mim. Talvez fosse um ex-detetive ou alguém com uma capacidade de observação acima da média. Mas a frequência e a precisão de suas informações eram perturbadoras. Ele não apenas sabia dos fatos, mas parecia entender as emoções por trás deles, as preocupações mais íntimas dos pacientes e funcionários. Era como se ele tivesse acesso a uma rede invisível de pensamentos e sentimentos que permeava o hospital. Minha curiosidade se misturava com um crescente desconforto. Eu me pegava observando o Sr. Almeida, tentando decifrar o mistério por trás de seus olhos.
Ele passava a maior parte do tempo em silêncio, mas quando falava, suas palavras eram como chaves que abriam portas para realidades que eu não compreendia. Ele não era invasivo, nunca usava as informações para manipular ou chantagear. Apenas as compartilhava, como se fossem observações triviais do dia a dia. Mas para mim, eram revelações que desafiavam tudo o que eu acreditava sobre a privacidade e a mente humana. Uma noite, enquanto fazia a ronda, passei pelo quarto do Sr. Almeida. A porta estava entreaberta e eu o vi sentado na cama olhando fixamente para a parede vazia. Não havia televisão ligada nem rádio, apenas o silêncio. Ele parecia estar em um transe, com os olhos fixos em algo que eu não podia ver. Senti um arrepio na espinha. Aquele homem não era comum. Ele carregava um segredo, um dom, ou talvez uma maldição. E eu estava prestes a descobrir a verdade por trás do olhar inquietante do paciente que sabia demais. Aquele olhar fixo do Sr. Almeida para a parede vazia me deixou uma sensação de apreensão que não conseguia sacudir. Eu me vi constantemente pensando nele, nas suas frases enigmáticas e na sua capacidade perturbadora de saber coisas que ninguém mais deveria saber. A curiosidade, antes apenas um incômodo, transformou-se em uma obsessão silenciosa. Eu me pegava observando-o mais do que o necessário, tentando flagrar algum movimento, alguma pista que revelasse a fonte de seu conhecimento. Mas ele era sempre o mesmo, calmo, observador, com aquele olhar que parecia ver além do visível. Uma noite, o hospital estava em um silêncio incomum. A maioria dos pacientes dormia e o movimento nos corredores era mínimo. Eu estava na estação de enfermagem preenchendo alguns relatórios quando o interfone do quarto do Sr. Almeida tocou. Atendi prontamente e sua voz, embora fraca pela pneumonia, era clara e urgente. "Enfermeira Juliana", ele chamou. "Preciso de água e, por favor, venha sozinha. É importante." Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele pedido, a urgência em sua voz e o fato de ele ter pedido para eu ir sozinha, tudo isso me deixou em alerta. Peguei um copo d'água e me dirigi ao quarto. O corredor que levava à ala dele era longo e, por alguma razão, as luzes pareciam mais fracas naquela noite. Cada passo ecoava no silêncio e a sensação de estar sendo observada se intensificava a cada metro. Eu tentei me convencer de que era apenas o cansaço, a imaginação fértil de quem trabalha em um ambiente tão carregado. Ao chegar à porta do quarto, notei que ela estava entreaberta. Empurrei-a suavemente e entrei. O Sr. Almeida estava sentado na cama com os olhos fixos em mim. Ele não parecia doente, mas sim, intensamente focado. Entreguei-lhe a água e ele a bebeu lentamente, sem desviar o olhar. "Eles estão vindo buscar você, enfermeira Juliana", ele disse, a voz quase um sussurro, mas que ressoou alto no silêncio do quarto. "Cuidado com o corredor escuro. Eles não gostam de ser vistos." Eu ri, um riso nervoso que soou falso até para mim. "Senhor Almeida, o senhor está delirando. Não há ninguém vindo me buscar." Ele balançou a cabeça lentamente. "Você não entende agora, mas vai entender. Eles estão sempre aqui observando, e quando eles querem alguém, eles vêm buscar." Ele apontou para a porta, e um calafrio percorreu meu corpo. Aquele olhar, a seriedade em sua voz, me fizeram questionar se aquilo era realmente delírio. A pneumonia poderia causar alucinações, mas a forma como ele falava, com tanta convicção, era perturbadora. Decidi sair do quarto. A atmosfera ali estava pesada e eu sentia uma urgência em me afastar. No momento em que pisei no corredor, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão total. Um breu absoluto. O coração disparou no meu peito. Eu não conseguia ver nada e a sensação de estar sozinha, mas ao mesmo tempo observada, era sufocante. Tentei acender a lanterna do meu celular, mas a tela não respondia. O silêncio do corredor foi quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelo som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Senti um frio intenso,
como se uma corrente de ar gelado tivesse passado por mim, e um cheiro estranho, metálico, invadiu minhas narinas. Não era o cheiro de hospital, era algo diferente, algo que me fez sentir um medo primordial, um medo que eu nunca havia experimentado antes. Eu não estava sozinha, havia algo ali, na escuridão, e estava perto, muito perto. Minhas pernas tremeram, mas eu forcei-me a correr, tateando as paredes, desesperada para sair daquele corredor. Eu ouvia sussurros, vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções me chamando, me convidando para a escuridão. Eu não sabia o que era, mas sabia que não queria descobrir. Corri como nunca havia corrido antes, o pânico me impulsionando, até que finalmente vi uma luz fraca no final do corredor. Era a estação de enfermagem. Eu havia conseguido. Cheguei lá ofegante, com o corpo tremendo e o coração batendo descompassado. As luzes do corredor voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Olhei para trás, para o corredor que acabara de atravessar, e ele parecia tão normal quanto sempre. Mas eu sabia que não era. O Sr. Almeida havia me alertado, e eu havia sentido. O corredor escuro guardava um segredo, e eu havia acabado de ter um vislumbre dele. Eu corri de volta para o quarto do Sr. Almeida. Ele estava deitado na cama, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Seu semblante era sereno e a respiração regular. Não havia vestígios da urgência em sua voz, nem do olhar penetrante que me alertou. Eu o observei por um longo tempo, tentando encontrar alguma pista, alguma explicação. Mas ele era apenas um idoso dormindo, um paciente se recuperando de uma pneumonia. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama, o coração ainda acelerado, tentando processar o que acabara de acontecer. As luzes do corredor estavam acesas novamente e o hospital parecia ter voltado à sua rotina normal. Mas para mim, nada era normal. Eu havia cruzado uma linha, visto algo que não deveria ter visto, sentido algo que não deveria ter sentido. Eu me sentia vulnerável, exposta, como se o hospital, antes um refúgio, tivesse se tornado um labirinto de medos desconhecidos. Na manhã seguinte, o Sr. Almeida recebeu alta. Ele me agradeceu pelos cuidados, com um sorriso gentil, e seus olhos, embora ainda penetrantes, não carregavam mais a urgência da noite anterior. Ele era apenas um paciente indo para casa. Eu o observei partir com uma mistura de alívio e uma estranha sensação de perda. Ele havia me alertado, me mostrado um vislumbre de algo que eu não conseguia compreender totalmente. E agora ele se foi, levando consigo seus segredos e deixando-me com as perguntas e o eco da escuridão. Nunca mais o vi, mas suas palavras e a escuridão daquele corredor ainda me assombram. Sinto que ele me alertou sobre algo que eu não consigo compreender totalmente, algo que ainda está lá, esperando no corredor escuro do hospital. A alta do Sr. Almeida não trouxe o alívio que eu esperava. Pelo contrário, a ausência dele parecia amplificar o mistério. O corredor, antes apenas um caminho entre um ponto e outro, agora era um portal para uma memória aterrorizante. Cada vez que eu passava por ali, sentia um arrepio na espinha, uma sensação de que os olhos invisíveis ainda me observavam da escuridão. O cheiro metálico que eu havia sentido naquela noite parecia impregnado nas paredes, um lembrete constante do que eu havia presenciado. Eu tentei voltar à minha rotina normal, mas era impossível. Pequenos eventos, antes ignorados, agora ganhavam um significado sinistro. As luzes que piscavam em alguns setores, os sussurros que pareciam vir do nada, o frio repentino em ambientes aquecidos, tudo me remetia àquela noite. Eu me pegava olhando para os pacientes, tentando adivinhar se algum deles carregava um segredo semelhante ao do Sr. Almeida. Comecei a questionar a realidade, a duvidar da minha própria sanidade. Será que o estresse do trabalho estava finalmente me cobrando seu preço? Ou será que eu havia, de fato, vislumbrado algo que transcende a compreensão humana? Compartilhei minha experiência com alguns colegas, mas a reação foi a esperada.
Risos nervosos, conselhos para tirar férias, sugestões de que eu estava sobrecarregada. Ninguém acreditou, ou talvez ninguém quisesse acreditar. A ideia de que algo inexplicável pudesse habitar os corredores de um hospital, um lugar de ciência e razão, era perturbadora demais para ser aceita. Eu me senti isolada, carregando um fardo que ninguém mais podia ver ou entender. Comecei a ter dificuldades para dormir. As imagens do corredor escuro, o cheiro metálico, os sussurros indistintos, tudo se repetia em minha mente. Eu me revirava na cama suando frio, e quando finalmente conseguia cochilar, os pesadelos me assombravam. Sonhava com corredores intermináveis, escuros e frios, onde vozes me chamavam, e sombras se moviam nas periferias da minha visão. Acordava sempre com a sensação de que não estava sozinha, de que algo me observava da escuridão do meu próprio quarto. Durante o dia, no hospital, eu me sentia constantemente vigilante. Cada barulho, cada sombra, cada mudança na temperatura do ar me colocava em estado de alerta. Eu evitava o corredor do quarto onde ficou o Sr. Almeida sempre que possível, mas quando era inevitável, eu o atravessava rapidamente, com o coração acelerado e os olhos fixos no chão. Aquele lugar havia se tornado um ponto de terror para mim, um lembrete constante da minha fragilidade diante do desconhecido. O hospital agora parecia ter uma face oculta, uma dimensão sombria que eu havia sem querer desvendado. E o pior de tudo, eu não tinha para quem contar, ninguém que pudesse me ajudar a entender o que havia acontecido. Eu estava sozinha com meus medos, com a certeza de que havia algo mais, algo que eu não consigo compreender totalmente, espreitando nas sombras do hospital. Eu comecei a questionar tudo, minha formação, minha crença na lógica e na razão. O que eu havia presenciado não se encaixava em nenhuma explicação médica ou psicológica. Era algo que transcendia o mundo material, algo que me forçava a confrontar a existência de uma realidade que eu sempre descartei. A cada dia, a linha entre o real e o inexplicável se tornava mais tênue. Eu me sentia como se estivesse caminhando em um fio, prestes a cair em um abismo de incertezas. O medo não era mais o pânico daquela noite, mas uma apreensão constante, um frio na barriga que me acompanhava. Eu me perguntava se o Sr. Almeida havia sido um aviso, um arauto de algo que estava por vir, ou se ele era apenas um mensageiro, um elo com um mundo que eu não estava preparada para conhecer. A cada plantão noturno, eu sentia a presença da escuridão, não mais como uma ameaça iminente, mas como uma sombra persistente, um eco do que eu havia vivenciado. Era como se o hospital, com suas paredes antigas e seus corredores labirínticos, guardasse segredos que só se revelavam àqueles que estavam dispostos a vê-los. E eu, que sempre confiei na ciência, me vi presa em um dilema. Como conciliar o que eu havia visto e sentido com a realidade que eu conhecia? Como continuar a cuidar de vidas, a lutar contra a doença, quando uma parte de mim sabia que havia forças, além da compreensão humana, agindo naquele mesmo espaço? A experiência com o Sr. Almeida e o corredor escuro havia me transformado. Eu não era mais a mesma. E, embora eu tentasse seguir em frente, a sombra daquela noite e as palavras do paciente que sabia demais continuariam a me assombrar. Um lembrete constante de que há mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode explicar. A alta do Sr. Almeida, embora esperada, deixou um vazio inquietante. Mas o vazio maior estava em mim. A experiência no corredor escuro havia rasgado o véu da minha percepção, revelando uma camada da realidade que eu jamais imaginaria existir. Eu não investiguei, não procurei por explicações em livros ou na internet. Apenas vivi e continuo a viver com o eco daquela noite. Os dias e as noites no hospital se tornaram diferentes. Cada sombra nos corredores, cada flutuação na iluminação, cada sussurro do vento nas janelas me remetia àquela escuridão. Eu não via mais o hospital apenas como um lugar de ciência e cura, mas como um espaço onde o inexplicável se manifestava, onde a linha entre a vida
e o que vem depois dela era tênue, quase imperceptível. O cheiro metálico que senti no corredor às vezes reaparecia, fraco, mas o suficiente para me gelar a espinha e me lembrar da presença que me observava. Eu me tornei mais observadora, não de prontuários ou sintomas, mas das reações dos outros. Notei que alguns colegas, especialmente os que faziam o plantão noturno há mais tempo, tinham um olhar diferente, uma certa resignação ou até mesmo uma aceitação silenciosa de coisas que não podiam ser explicadas. Eles não falavam abertamente, mas havia um entendimento tácito, uma cumplicidade nos olhares quando algo estranho acontecia. O hospital, com suas paredes antigas e sua história de tantas vidas que ali se findaram, era um terreno fértil para essas manifestações. Eu não buscava mais respostas, pois percebi que algumas perguntas não têm respostas lógicas. Apenas existem. Hoje, quando faço a ronda noturna, especialmente naquele corredor do quarto do Sr. Almeida, sinto a presença. Não é mais um pânico avassalador, mas um arrepio que me lembra da minha própria insignificância diante do mistério. As palavras do Sr. Almeida: eles estão vindo buscar você. Cuidado com o corredor escuro. Ecoam em minha mente, não como uma ameaça, mas como um aviso, um lembrete de que a vida é frágil e que há forças que operam além da nossa compreensão. Ele se foi, mas o legado de sua presença e daquela noite no corredor escuro permanece em mim. É uma marca invisível, uma cicatriz na minha percepção da realidade. E embora eu continue a ser uma enfermeira dedicada à ciência e à cura, uma parte de mim agora sabe que o hospital guarda segredos que a medicina jamais poderá desvendar e que a escuridão, às vezes, revela mais do que a luz. Meu nome é Ana e sou enfermeira há quase 10 anos. A maior parte desse tempo passei-o no Hospital Universitário do Rio de Janeiro, um gigante de concreto e vidro que, apesar de sua modernidade aparente, guarda em suas entranhas histórias que desafiam a lógica. O plantão noturno, em particular, é um universo à parte. Os ruídos do dia dão lugar a um silêncio denso, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores, o arrastar de sapatos nos corredores e, ocasionalmente, um gemido abafado vindo de algum quarto. É nesse silêncio que as lendas ganham força, e a mais persistente delas é a da Dama de Branco. Sempre fui cética. A ciência e a lógica eram meus guias. Fantasmas? Bobagem para assustar calouros e aliviar a tensão de uma rotina exaustiva. Noites de plantão são longas e a mente, cansada, pode pregar peças. Eu via colegas, até mesmo médicos experientes, sussurrando sobre encontros estranhos, sombras que se moviam, vozes que chamavam seus nomes em corredores vazios. Eu apenas sorria, atribuindo tudo ao estresse e à privação de sono. O hospital era antigo, com alas que datavam de décadas, e a imaginação fértil de quem passava horas ali, lidando com a vida e a morte, era compreensível. No entanto, a história da Dama de Branco era diferente. Ela não era apenas uma sombra ou um sussurro. Era uma figura, uma enfermeira, que supostamente havia morrido tragicamente no hospital, vítima de uma doença contraída no trabalho ou de um acidente misterioso. Ninguém sabia ao certo os detalhes, mas a lenda persistia. Ela vagava pelos corredores à noite, com seu uniforme impecável e um olhar triste, observando os pacientes e, por vezes, os funcionários. Alguns diziam que ela era um presságio de morte. Outros, que era um espírito protetor, uma guardiã silenciosa. Minha primeira experiência, ou o que eu considerei uma primeira experiência que me fez questionar meu ceticismo, aconteceu em uma noite particularmente calma. O hospital estava em um silêncio. Eu estava na estação de enfermagem, preenchendo prontuários, quando senti um frio repentino, um arrepio que não vinha do ar-condicionado. Olhei para o corredor e, por uma fração de segundo, juro que vi uma figura esguia, vestida de branco,
dobrando a esquina do corredor que levava à ala de isolamento. Pisquei e ela se foi. Atribuía a fadiga, a visão periférica, a qualquer coisa que não fosse o sobrenatural. Mas a sensação permaneceu. Uma sensação de que não estava sozinha, de que havia algo mais no ar além do cheiro de desinfetante e medicamentos. Comecei a prestar mais atenção aos relatos dos colegas. A enfermeira mais antiga da equipe, Dona Lúcia, uma mulher de fé inabalável e histórias que fariam o cabelo arrepiar, jurava que a Dama de Branco era real. Ela contava que em momentos de desespero, quando um paciente estava à beira da morte e a equipe médica já havia esgotado todas as opções, a figura aparecia, não para assustar, mas para confortar, para guiar. Dona Lúcia dizia que a Dama de Branco era um anjo, uma alma que se recusava a deixar o hospital, protegendo aqueles que ali sofriam. Eu ainda duvidava, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Comecei a observar os corredores com mais atenção, a ouvir os sussurros do vento nas janelas como se fossem vozes. A rotina do hospital, antes tão previsível, começou a ganhar contornos de mistério. Pequenos eventos inexplicáveis se tornaram mais frequentes. Objetos que mudavam de lugar, portas que se fechavam sozinhas, o som de passos leves onde não havia ninguém. Eu tentava encontrar explicações lógicas para tudo, mas no fundo, uma parte de mim começava a se render à possibilidade de que havia algo mais, algo que a ciência não podia explicar, habitando os corredores silenciosos do hospital universitário. Meu ceticismo, antes tão sólido, começou a se desintegrar com cada plantão noturno. A figura esguia, vestida de branco, que eu havia vislumbrado no corredor, deixou de ser uma alucinação da fadiga e se tornou uma presença mais constante, embora ainda sutil. Ela não aparecia sempre, mas quando o fazia, era nos momentos mais inesperados, nos cantos mais escuros do hospital. Eu nunca a via de frente, apenas de relance, como se ela não quisesse ser totalmente percebida. Ou talvez, como se sua existência fosse tão tênue que mal pudesse se materializar. Lembro-me de uma noite em particular. Estávamos em meio a uma emergência na UTI. Um paciente jovem, vítima de um acidente de carro, estava em estado crítico. Os médicos corriam de um lado para o outro, os monitores apitavam freneticamente. Eu estava auxiliando na intubação, com as mãos tremendo ligeiramente, quando por um instante meus olhos se desviaram para a porta de vidro da sala. Lá estava ela, a Dama de Branco. Ela não estava dentro da sala, mas do lado de fora, observando a cena, com uma expressão de profunda melancolia. Seus olhos, mesmo através do vidro e da distância, pareciam carregar o peso de todas as perdas que aquele hospital já havia testemunhado. Ela não fez nenhum movimento, apenas observou, e então, tão silenciosamente quanto apareceu, desapareceu. Naquele momento, não senti medo. Senti uma estranha sensação de compreensão, como se ela estivesse ali para compartilhar a dor, para testemunhar a luta pela vida. A emergência continuou e o paciente milagrosamente estabilizou. Comecei a me perguntar quem ela era, qual sua história e por que ela permanecia ali, presa entre dois mundos. Comecei a pesquisar nos arquivos do hospital, nas horas vagas, buscando por registros antigos de enfermeiras que haviam falecido. A tarefa era árdua, os registros eram incompletos e muitos haviam sido perdidos com o tempo. Encontrei algumas menções a enfermeiras que morreram de doenças contagiosas, outras que sofreram acidentes. Nenhuma delas, no entanto, parecia se encaixar na descrição da Dama de Branco. Era como se ela fosse uma lenda sem um nome, uma memória coletiva do hospital, mais do que uma pessoa real. Os encontros com ela se tornaram mais frequentes, mas nunca invasivos. Ela era uma observadora silenciosa, uma sombra que se movia nas periferias da minha visão. Às vezes, eu a via no final de um corredor vazio, outras vezes, parada em frente a um quarto de paciente, como se estivesse velando alguém. Eu nunca a ouvi falar, nunca a vi interagir com nada físico. Era como se ela fosse feita de ar,
uma ilusão que só se tornava visível para aqueles que estavam dispostos a vê-la. E eu, a cética Ana, estava começando a vê-la com uma clareza assustadora. O medo inicial havia sido substituído por uma curiosidade mórbida, uma necessidade de entender o que ela representava e por que ela havia escolhido se revelar para mim. Uma noite, durante um plantão particularmente difícil, a curiosidade deu lugar a uma sensação de desespero. Tínhamos uma ala inteira com pacientes em estado grave e a equipe estava sobrecarregada. O bip incessante dos monitores, o cheiro de medicamentos e a tensão no ar eram quase insuportáveis. Eu estava exausta, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Um dos pacientes, um senhor idoso com insuficiência cardíaca, estava piorando rapidamente. Fizemos de tudo, mas parecia que ele estava se esvaindo. Senti as lágrimas se formarem em meus olhos, uma mistura de frustração e impotência. Foi então que ela apareceu. Não foi um vislumbre rápido, nem uma sombra fugaz. Ela estava ali, ao meu lado, parada, observando o paciente. Seu uniforme branco parecia brilhar suavemente na penumbra do quarto. Seus olhos, antes tristes e distantes, agora pareciam fixos no paciente, com uma intensidade que me fez prender a respiração. Eu não conseguia desviar o olhar dela. Ela estendeu uma mão pálida e, com uma delicadeza quase etérea, tocou o ombro do paciente. No mesmo instante, o monitor cardíaco, que antes mostrava um ritmo fraco e irregular, começou a se estabilizar. O senhor, que parecia à beira da morte, deu um suspiro profundo e seu semblante relaxou. Eu estava em choque. Não havia explicação lógica para aquilo. A dama de branco se virou para mim. Seus olhos, ainda tristes, transmitiam uma mensagem que eu não conseguia decifrar, mas que me trouxe uma calma profunda, uma sensação de que tudo ficaria bem. Então, ela se desfez no ar, como fumaça, deixando para trás apenas a sensação de um milagre silencioso. Naquela noite, o paciente se recuperou e eu tive que admitir que havia algo mais, algo que transcendia a ciência e a lógica, habitando os corredores do hospital universitário. Aquela noite mudou tudo. O ceticismo que eu cultivava com tanto afinco desmoronou diante da evidência inegável. O paciente do Sr. Silva, que estava à beira da morte, não apenas se recuperou, mas teve uma melhora tão significativa que os médicos não conseguiam explicar. Eles falavam em milagre, em resiliência do organismo, em qualquer coisa que não fosse a intervenção de uma entidade espectral. Mas eu sabia a verdade. Eu a vi. Eu senti a calma que ela trouxe. Depois daquele episódio, a Dama de Branco deixou de ser uma lenda para mim e se tornou uma realidade, uma presença que eu comecei a aguardar. Não com medo, mas com uma estranha mistura de reverência e curiosidade. Eu a via com mais frequência agora, ou talvez eu estava mais atenta à sua presença. Ela continuava a ser uma observadora silenciosa, mas seus olhares, antes apenas tristes, pareciam agora carregar uma profundidade, uma sabedoria ancestral. Eu me pegava procurando por ela nos corredores vazios, nos momentos de maior desespero, quando a vida de um paciente pendia por um fio. Comecei a compartilhar minhas experiências com cautela com Dona Lúcia. Ela, com sua sabedoria e fé inabalável, não se surpreendeu. Eu te disse, Ana, ela murmurava com um sorriso enigmático. Ela está aqui para ajudar, ela é a guardiã deste lugar. Dona Lúcia me contou mais histórias, de outros momentos em que a Dama de Branco havia aparecido, sempre em situações críticas, sempre trazendo uma melhora inexplicável. Ela falava de uma enfermeira chamada Isabel, que havia trabalhado no hospital décadas atrás e que era conhecida por sua dedicação e compaixão. Isabel havia morrido em um incêndio no hospital, tentando salvar pacientes. Dona Lúcia acreditava que a Dama de Branco era o espírito de Isabel, que continuava sua missão de cuidar dos enfermos mesmo após a morte. A história de Isabel ressoou em mim. Havia algo de poético e trágico na ideia de uma alma tão dedicada que nem a morte poderia detê-la.
Comecei a ver a dama de branco não como um fantasma assustador, mas como um símbolo de esperança. Um lembrete de que a compaixão e o cuidado podem transcender as barreiras da vida e da morte. A presença dela nos corredores do hospital, antes um mistério, agora se tornava um conforto, uma fonte de força em meio à exaustão da rotina. Uma noite, um jovem residente, Dr. Pedro, que sempre foi um cético convicto, me procurou com os olhos arregalados. Ele havia acabado de perder um paciente, um caso difícil, e estava visivelmente abalado. Ana, ele disse, a voz embargada, eu juro que vi algo. Uma mulher de branco no corredor logo depois que o paciente faleceu. Ela parecia triste. Eu o ouvi com atenção, sem julgamento. Era a primeira vez que Pedro admitia ter visto algo inexplicável. Eu apenas escutei e ele continuou. Ela não disse nada, mas eu senti uma paz, uma aceitação. É estranho, eu sei, mas eu não estou louco, estou? Eu sorri, um sorriso genuíno. Não, Pedro, eu disse, você não está louco, você apenas viu a dama de branco. Naquele momento, o segredo não era mais apenas meu. Era um segredo compartilhado, uma prova de que mesmo no ambiente mais racional e científico, há espaço para o inexplicável, para a fé e para a esperança que transcende a compreensão humana. Com o tempo, a dama de branco deixou de ser apenas uma aparição para se tornar uma parte intrínseca da minha rotina noturna. Eu não a via todas as noites, mas sua presença era sentida, um eco sutil nos corredores, um arrepio que não vinha do frio. Ela se manifestava nos momentos mais cruciais, quando a vida e a morte se encontravam em um delicado equilíbrio. E em cada uma dessas aparições, eu sentia uma conexão mais profunda, uma compreensão tácita de sua missão. Não era apenas eu que a percebia agora. O Dr. Pedro, após sua experiência no corredor da UTI, começou a se tornar mais receptivo. Ele não falava abertamente sobre isso, mas seus olhares furtivos para os cantos escuros do hospital, sua quietude em momentos de tensão, revelavam que ele também estava sintonizado com a presença dela. Outros colegas que antes riam das histórias de fantasma começaram a compartilhar experiências estranhas, sussurros no vestiário, a sensação de um toque leve no ombro quando estavam sozinhos. A dama de branco estava se revelando, ou talvez, o hospital estava se abrindo para nós, permitindo que vislumbrássemos a tênue linha entre o que é visível e o que é sentido. Uma noite, o hospital estava particularmente agitado. Uma série de acidentes na cidade havia sobrecarregado a emergência e a UTI estava lotada. Eu estava correndo de um lado para o outro, tentando dar conta de tudo, quando recebi um chamado urgente de um quarto. Era a Dona Clara, uma paciente idosa que estava internada há semanas com uma pneumonia grave. Ao entrar no quarto, vi que ela estava em crise respiratória. Seus olhos estavam arregalados e ela lutava para respirar. A equipe médica foi acionada imediatamente e o quarto se encheu de médicos e enfermeiros, todos trabalhando freneticamente para estabilizá-la. Eu estava ao lado da cama, segurando a mão de Dona Clara, tentando transmitir-lhe alguma calma, quando senti aquele frio familiar. Olhei para a porta e lá estava ela, a dama de branco. Ela não entrou no quarto, apenas permaneceu na soleira, observando a cena com sua habitual melancolia. Mas desta vez havia algo diferente em seu olhar, uma urgência, uma súplica silenciosa. Ela não estava apenas observando, ela estava me chamando, me guiando para algo. Meus olhos seguiram os dela e eu percebi que ela estava olhando para o canto do quarto, para um pequeno armário onde guardávamos os equipamentos de emergência. Eu sabia que havíamos verificado tudo antes, mas a intensidade do olhar dela me impulsionou. Soltei a mão de Dona Clara por um instante e me dirigi ao armário. Abriu e, para minha surpresa, encontrei um equipamento de ventilação portátil que não deveria estar ali. Era um modelo mais antigo, mas ainda funcional, e naquele momento era exatamente o que precisávamos. Não havia tempo para questionar como ele havia parado ali.
Peguei o equipamento e o entreguei ao médico, que o utilizou para ajudar Dona Clara a respirar. Lentamente, a crise foi controlada e a respiração dela se normalizou. Quando olhei novamente para a porta, a dama de branco havia desaparecido. Dona Clara se recuperou e a equipe médica atribuiu a melhora à minha intuição e à minha rapidez de raciocínio. Eu apenas sorri, sabendo que a verdadeira ajuda havia vindo de uma fonte que eles jamais poderiam compreender. A dama de branco não era apenas uma guardiã, ela era uma guia, uma força invisível que nos auxiliava nos momentos de maior necessidade, um chamado silencioso, que apenas os corações abertos podiam ouvir. Naquela noite, enquanto o hospital finalmente acalmava, eu me sentei na estação de enfermagem, exausta, mas com uma sensação de propósito renovado. A dama de branco não era um fantasma a ser temido, mas uma aliada, uma colega de trabalho de um plano diferente. Ela não falava, mas sua presença era uma comunicação clara. Ela não tocava, mas sua influência era palpável. Comecei a ver cada plantão noturno não como uma batalha contra o cansaço e a doença, mas como uma colaboração com uma força maior. O hospital, antes um lugar de trabalho, tornou-se um santuário, um espaço onde a vida e a morte se encontravam, e onde a compaixão transcendia as barreiras do tempo e do espaço. E eu, Ana, a enfermeira cética, me tornei uma testemunha, uma guardiã de um segredo que agora era meu para compartilhar, para proteger e para honrar. Os anos se passaram e o hospital universitário continuou sua rotina incessante de vida e morte. Eu já não era a enfermeira cética de antes. A dama de branco, ou Isabel, como Dona Lúcia carinhosamente a chamava, tornou-se uma presença constante, uma guardiã silenciosa que eu aprendi a reconhecer e, de certa forma, a amar. Ela não era mais um mistério a ser desvendado, mas uma parte integrante do hospital, uma lenda viva que se manifestava para aqueles que tinham a sensibilidade de percebê-la. O Dr. Pedro, meu colega residente, que um dia foi um cético convicto, tornou-se um dos mais dedicados defensores da presença no hospital. Ele nunca a viu tão claramente quanto eu, mas os pequenos milagres, as intuições inexplicáveis e a sensação de calma em momentos de caos o convenceram. Ele, assim como eu, começou a confiar em algo além da medicina, em uma força que operava nos bastidores, protegendo e guiando. Nossas conversas, antes focadas em diagnósticos e tratamentos, agora incluíam discussões sobre a natureza da alma, a vida após a morte e o poder da compaixão. A dama de branco continuou a aparecer em momentos cruciais. Lembro-me de uma vez, durante uma cirurgia de emergência complexa, quando o monitor de um paciente começou a falhar. O cirurgião estava em pânico e a equipe tensa. Eu senti aquele frio familiar e, ao olhar para a porta da sala de cirurgia, lá estava ela, com seu olhar triste, mas agora com uma urgência que me impulsionou. Meus olhos seguiram os dela e eu percebi que ela estava olhando para um cabo solto atrás do monitor. Ninguém havia notado. Em um instante, eu o reconectei e o monitor voltou a funcionar perfeitamente. O cirurgião, aliviado, atribuiu o problema a uma falha técnica, mas eu sabia a verdade. Era o chamado silencioso de Isabel, guiando-me para a solução. Não eram apenas os grandes eventos que marcavam sua presença. Eram os pequenos detalhes, o som de passos leves em um corredor vazio, que me levava a um paciente que precisava de ajuda, a sensação de um toque suave no ombro, quando eu estava exausta e desesperançosa, me dando a força para continuar. Isabel não era uma figura assustadora, mas uma fonte de conforto, uma lembrança constante de que não estávamos sozinhos em nossa luta para salvar vidas. Com o tempo, comecei a ver a Dama de Branco não apenas como o espírito de Isabel, mas como a personificação de todos os enfermeiros e profissionais de saúde que dedicaram suas vidas ao hospital, que sacrificaram tanto por seus pacientes.
Ela era o legado invisível de compaixão, dedicação e sacrifício que permeava as paredes do hospital universitário. Ela era a alma do lugar, a guardiã de suas histórias, a protetora de seus pacientes. Hoje, quando caminho pelos corredores do hospital, especialmente à noite, sinto a presença dela, não com medo, mas com gratidão. Sei que ela está lá, observando, guiando, protegendo, e às vezes, quando a vejo, com seu uniforme impecável e seu olhar triste, sinto que ela não está apenas observando, mas também sorrindo, orgulhosa do trabalho que continuamos a fazer. O Hospital Universitário do Rio de Janeiro é mais do que um prédio. É um santuário de cura, um lugar onde a vida e a morte se encontram, e onde o legado invisível de uma enfermeira dedicada continua a iluminar o caminho para todos nós. E eu, Ana, sou grata por fazer parte dessa história, por ser uma testemunha do legado invisível da Dama de Branco.